Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que você já se viu pensando sobre frases e declarações que chamaram sua atenção. Quer citadas na literatura por grandes poetas e escritores, quer na política. Os nossos políticos são hábeis em trazerem declarações, algumas delas até cômicas, né? Às vezes tristes, mas também nas redes sociais. As redes sociais circulam tantas declarações, tantas frases de efeito, e algumas às vezes nós até mesmo replicamos. A história da humanidade está recheada de famosas declarações, e algumas foram registradas em livros e circulam na internet. Outras ficaram na memória daqueles que as ouviram. Talvez você lembre de alguma declaração marcante que o seu pai, ou a sua mãe, ou um ente querido que já não está mais entre nós, que fez essa declaração, e isso foi tão marcante na sua vida. Mas também algumas declarações simplesmente foram perdidas. Talvez você recorde alguma dessas declarações. Eu separei algumas declarações de pessoas que tiveram impacto na história da humanidade. Por exemplo, Edmund Burke, filósofo, estadista e escritor irlandês do século XVIII, fez a seguinte declaração: para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. Mahatma Gandhi, líder do movimento de independência da Índia contra o domínio britânico, declarou: seja você a mudança que quer ver no mundo. Martin Luther King, pastor batista e ativista político nos Estados Unidos, proferiu uma declaração em seu discurso que foi um marco na história humana. Ele falou: eu tenho um sonho, que meus 4 pequenos filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Tiradentes, Marte da Inconfidência Mineira, declarou: pois seja feita a vontade de Deus. 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria pela libertação da minha pátria. Queridos, essas declarações tiveram influência, impactaram pessoas, contribuíram e contribuem para a superação de desafios. Ainda hoje, declarações evocam sentimentos os mais diversos. Na Bíblia, também encontramos muitas declarações que alguns até mesmo memorizam e as repetem no seu dia a dia. Salmo 23, verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? 1 Coríntios 2,9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Filipenses capítulo 4, verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Talvez você tenha uma dessas declarações guardada, memorizada, que você tanto ama. Declarações essas que estão nos livros do Velho e do Novo Testamento e que abordam diversos temas. Celebram, por exemplo, a chegada de um filho, ou o sim dos noivos no altar, a alegria do socorro em meio à angústia e até mesmo a tristeza na despedida de alguém que nos deixa. Mas nessa noite, eu quero apresentar-lhes 3 declarações que não apenas são belas no seu conteúdo, mas que mudaram a história da humanidade pelas suas consequências. São 3 declarações que o Dr. Lucas, no seu evangelho, gravou, e que foram proferidas pelo nosso Salvador enquanto entregava a sua vida na cruz. A primeira chamaremos de declaração de perdão, a segunda de declaração de segurança, e a terceira de declaração de compromisso. As 2 primeiras, perdão e segurança, dependem da terceira, compromisso. E juntas, essas 3 declarações nos ajudam a entender o que há de tão especial na ceia do Senhor. Hoje, estamos reunidos aqui ao redor da ceia, celebrar a memória daquele que nos traz esperança. Algumas pessoas podem estranhar o fato de celebrarmos a ceia. Eu lembro, a primeira vez que eu fui a um velório de um crente, eu muito estranhei, porque as pessoas cantavam. E eu achava aquilo muito estranho. E na ceia,
nós também cantamos, nós nos alegramos, porque Cristo morreu. Se Ele não tivesse morrido, nós não tínhamos esperança de vida. Afinal, foi um momento de sofrimento extremo, quando o mal mais profundo do qual um ser humano é capaz se gravou no corpo e na alma de nosso Senhor. Foi um momento tão horrível, dizem os evangelistas, que a escuridão cobriu os céus, como se os céus estivessem de luto pelo que estava a acontecer. Então, alguém pode perguntar: como isso é bom, pastor? Lucas nos revela, amados, que o sacrifício de Cristo é bom por causa dessas 3 declarações que Jesus disse quando foi pendurado entre 2 criminosos. Assim, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, e acompanhar a leitura do texto sagrado, que nós estaremos lendo a partir do verso 32 até o verso 49. Diz assim o Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do verso 32. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando, e as autoridades ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe observando essas coisas. Amados, essa passagem de Lucas 23 acontece logo depois da condenação de Jesus por Pôncio Pilatos. Jesus está sendo levado, está sendo conduzido juntamente com 2 outros condenados para o lugar que Lucas traduz para o grego como caveira. É interessante porque no Evangelho de Mateus o nome desse lugar está escrito em aramaico e é escrito ali como Gólgota, o lugar da caveira. Não sabemos o que significava essa palavra que foi colocada nesse lugar de martírio, de condenação. Talvez a razão mais simples e provável para o nome seja porque era um lugar de morte. Ali, aqueles condenados eram crucificados. Mas independentemente do que pensemos sobre as razões para o nome que foi dado, caveira, Gólgota, precisamos entender da importância que esse lugar teve naquele momento. Porque os 4 evangelhos citam, observam o cuidado de colocá-lo ali. Portanto, foi obviamente significativo para eles por pelo menos 2 motivos. Primeiro, a preservação do nome serve para nos lembrar que este é um lugar real. Os evangelhos querem garantir tanto àqueles que conheceram o que estava se realizando, quanto todas as gerações posteriores, inclusive nós, que aquele é um lugar real. Tudo aconteceu, não era uma lenda.
não foi uma história criada por fanáticos. Os sofrimentos de Jesus não são um mito, não aconteceram em uma passagem inventada, uma fábula, uma fantasia ou um faz de conta. Eu sei que nos nossos dias, muitos teólogos liberais vão dizer que aquilo realmente não aconteceu. Mas os evangelhos procuram registrar esse fato e nomeiam aquele lugar exatamente para mostrar a veracidade dos fatos. A cruz foi erguida em um lugar real, com um nome real que poderia ser localizada no mapa da Palestina. E de fato, todo o evangelho cristão se baseia nessa verdade. A cruz realmente aconteceu. Jesus suportou tudo que lhe foi imposto. Isso não é uma metáfora, muito menos uma mentira. Mas o outro motivo, porque nós podemos acreditar na existência desse lugar, na preservação desse nome, é para nos lembrar não apenas que esse lugar era real, mas que este era, em particular, um lugar impuro. De acordo com o costume judaico, de acordo com a lei mosaica, cadáveres são impuros. No momento em que alguém tinha contato com um cadáver, ela ficava impuro para participar das festas, das tradições judaicas. Era isso que este lugar representava. Um lugar de morte, um lugar de vergonha, um lugar de impureza. E é isso que Lucas quer que saibamos. Ele localiza, ele mostra o Senhor Jesus Cristo pregado em uma cruz entre dois criminosos. Agora é interessante porque nessa passagem que nós lemos aqui de Lucas 23, nós percebemos alguns grupos de pessoas que estavam ali participando daquele martírio, daquela crucificação. O primeiro grupo é a multidão. O povão observava, aguardava Jesus morrer, e se possível, lentamente. Agiam como espectadores de algum esporte cruel e sangrento. Quanto mais sangue, melhor. Tipo luta do MMA. Luta de MMA que não tem sangue, as pessoas não dão valor. Querem ver o machucado, o olho inchado, o sangue escorrendo. O povão estava ali para ver exatamente isso, para observar o sofrimento daqueles que estavam na cruz, como curiosos que passam no carro para ver o acidente. Se o corpo tiver coberto, não vale, tem que deixar lá para poder ver os detalhes. Essa é a realidade dos nossos dias, mas não só dos nossos dias, daqueles dias também. Já havia esse sentimento de curiosidade. Mas além da multidão, existiam as autoridades religiosas, os líderes judeus. Esse grupo não estava satisfeito em simplesmente promover a morte de Jesus. Eles vão ali para zombar dele, para ridicularizá-lo. No versículo 35 eles afirmam: salvou os outros, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus o escolhido. Observe aqui, queridos, o tom de zombaria. Eles veem neste momento a prova de que as alegações de Jesus, de ser o Filho de Deus, eram falsas. Como o Filho de Deus estaria naquela cruz? Como o Filho de Deus permaneceria naquele lugar a ponto de morrer, de se sacrificar? Era óbvio então que ali era um embuste, ali era uma mentira. Mas há um outro grupo, os soldados romanos. Eles representam a autoridade civil. Eles apostavam as vestes de Jesus diante de seus pés perfurados por pregos. Eles também zombavam de Cristo. Diz o verso 37, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Desta vez, queridos, a zombaria é pela alegação de que Jesus era rei. Vocês sabem, naqueles dias, quem dominava era o Império Romano. E só podia ter um rei, só podia ter um monarca, só podia ter um César. E era aquele que estava lá em Roma. A sua autoridade não dividiria com ninguém. E quando colocam sobre a cruz de Jesus, rei dos judeus, era exatamente para zombar, para humilhar, não apenas Jesus, mas também aos judeus. Dizer que eles eram dominados, que eles não tinham poder. E é por isso que ele diz aqui, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo, conclame o seu povo para que o tirem da cruz. E no versículo 39,
nós temos um outro grupo, o grupo dos criminosos, que foram crucificados, um à sua direita e outro à sua esquerda. E a palavra de Deus diz que um deles lança insultos a Jesus. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Desta vez, o foco recai sobre a aparente falta de poder de Jesus. Em outras palavras, é como se o ladrão dissesse: se você realmente fosse o Cristo, o Messias, o prometido, não só poderia se salvar, mas também salvaria a nós. Ou seja, você é um mentiroso. Queridos, esses são aqueles que assistiam, que estavam naquele lugar no momento da crucificação. E antes de nos apressarmos em condená-los, vamos admitir quão comum esses sentimentos de cada um desses grupos continuam sendo tão comuns em nossos dias. Afinal, há aqueles que acham que Jesus deveria atender a certas expectativas, uma atração para o povo que acompanhava o martírio. As pessoas sempre querem que Jesus faça algo para que elas acreditem em Jesus. Quem sabe um milagre, uma cura, uma bênção, aí eu vou crer. Mas sem nada disso, sem nada sobrenatural, só a tua palavra, não dá. Os religiosos, como os líderes judeus, reunidos ao redor da cruz, mais preocupados com as suas normas e regras, do que propriamente perceber que a promessa se cumpria em Jesus. Quantas vezes, queridos, esse espírito farisaico não habita no nosso meio? Ficamos tão presos a normas, regras, que esquecemos da alegria de servir ao Senhor. Há as autoridades, como os soldados romanos, que lançaram sortes sobre as suas vestes. E aí, queridos, às vezes nós estamos tão mais preocupados com as coisas ao nosso derredor, que esquecemos que nós aqui estamos apenas peregrinando, passando uma chuva. Às vezes nós nos envolvemos tanto com as coisas deste mundo, quer seja com relação ao trabalho, com relação à política, com relação ao social, que esquecemos a eternidade. Não que não devamos participar como cidadãos, devemos sim, mas o problema é quando isso é prioridade na nossa vida e colocamos Deus em segundo plano. Ou quem sabe individualmente, como o criminoso crucificado com Jesus, que dele zombava. Pastor, mas eu jamais zombei de Jesus. Mas quantas vezes nós não zombamos de Jesus, queridos, quando simplesmente baixamos a cabeça diante do pecado, e ao invés de sermos combativos, ao invés de lutarmos contra o mal que nos assedia, simplesmente nos curvamos a Ele e deixamos que Ele adentre o nosso coração. Enfim, queridos, quando Jesus não cumpre o que acham que Ele deveria fazer, facilmente passam a acusá-lo de os decepcionar, ou até mesmo descartá-lo como um fracasso, e em alguns casos rejeitar, inclusive, o Evangelho por completo, pois Jesus não atende às suas necessidades, não satisfaz as suas expectativas. Jesus não está à altura do que acham que Ele deveria ser. Essa, queridos, era a realidade daqueles que estavam naquele momento lá no Gólgota. Essa é a realidade do coração de todos os homens. Pessoalmente, eu acho que Lucas quer que vejamos, em certo sentido, que os judeus, o povão, os religiosos, as autoridades e o criminoso na cruz, todos eles, de alguma forma, estavam certos. Jesus realmente não é esse tipo de espetáculo. Jesus, Ele não é esse tipo de Messias. Jesus não é esse tipo de rei. Jesus não é esse tipo de Salvador que eles imaginaram e que muitos em nossos dias continuam imaginando ou até mesmo desejando. Se por acaso é isso que você procura, eu quero avisar que Jesus certamente o decepcionará. Ele veio com uma agenda completamente diferente. E o cerne da sua verdadeira missão está articulada em 3 declarações proferidas da cruz: a declaração de perdão, a declaração de segurança e a declaração de compromisso. Essas 3 declarações mudaram a vida de muitos ao longo de toda a história da humanidade e continua mudando o coração de pessoas nos nossos dias. A primeira delas é a declaração de perdão. Ela se encontra no versículo 34. O Senhor Jesus diz assim: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo.
A declaração de perdão é impressionante. Perdão se encontra nas Escrituras. Nós vamos ver nos livros, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, essa palavra impactando a história de homens e nações. Porque Deus se revela como um Deus perdoador. E a declaração de perdão é proferida por Jesus enquanto o assassinam. Jesus está perdoando aqueles seus algozes enquanto ele é morto. Observe que na declaração de perdão, nós temos um pedido. Pai, perdoa-lhes. Mas também temos o motivo desse pedido, pois não sabem o que estão fazendo. Agora, queridos, pense nisso. Ao afirmar que seus assassinos, os seus caluniadores e todos que participavam daquele momento, eles não sabem o que estão fazendo, Jesus, ele não está mitigando, ele não está suavizando os seus crimes, mas na verdade, ele demonstra quão profunda e sombria é a depravação daquelas pessoas. Eles deveriam saber que tipo de Messias, que tipo de rei, que tipo de Salvador ele era. Deveriam ter confiado nele, crido nele, de terem o seguido. Mas em vez disso, a palavra de Deus diz que eles trocam a verdade de Deus pela mentira e adoram e servem a criatura em vez do Criador. Eles crucificam a Cristo. Será que nisso a gente se vê também em algum momento da nossa história? Quantas vezes temos ouvido a mensagem da palavra de Deus e temos mantido o nosso coração duro ao pedir o perdão do Pai para aqueles? Jesus não está minimizando a gravidade do pecado. Ele mostra a ignorância deles e revela a gravidade dos seus pecados. Ele não está dizendo que a ignorância deles os livra da culpa. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, em outras palavras: Pai, eles merecem a tua condenação, o teu julgamento. Pai, perdoa-os enquanto eles me matam, enquanto me crucificam. Perdoa-os. Não há esperança para eles, a menos que tu os perdoes. E esse pedido de Jesus, queridos, se aplica a cada um de nós. Quantas vezes nós nos rebelamos contra Jesus? Quantas vezes nós o rejeitamos pela nossa atitude, pelo nosso pensar, pelo nosso agir? Simplesmente porque pecamos. Jesus pede pelos pecadores que fizeram isso com ele. Eram cegos a uma verdade que eles deveriam conhecer. Eram judeus conhecedores das Escrituras. Rejeitaram voluntariamente as evidências. Amavam as trevas em vez da luz, porque as suas obras eram más. É por pessoas que Jesus está orando aqui. É por pecadores que ele oferece a sua vida. Ele veio, na verdade, para este momento. Jesus, ele não veio ao mundo, à terra, apenas para fazer milagres. Jesus não veio a este mundo apenas para trazer ensinamentos. Ele veio, em especial, para morrer na cruz, porque sem a sua morte, nós não teríamos expectativa de vida, estaríamos condenados no inferno. Ele veio para este momento, é por isso que ele veio aqui, nasceu para este momento. Tudo isso levou a este momento, em que ele derramaria o seu sangue, no lugar de pecadores indesculpáveis, cuja cegueira é culpável, cuja ignorância os condenava. É por eles que Jesus clama ao Pai. É por isso, queridos, que a ceia é tão especial, porque na cruz, Jesus garante o perdão para pecadores, como aqueles que o condenaram, como aqueles que o crucificaram, como aqueles que dele zombaram, mas também pecadores como cada um de nós, que nos reunimos ao redor da mesa, para celebrar o nosso perdão, porque outrora estávamos desgarrados como ovelhas, sem pastor, mas agora temos um pastor que cuida de cada um de nós. A declaração de perdão, queridos, é para você e para mim. Se Jesus ora pelo perdão dos seus próprios assassinos, enquanto lhe lançavam insultos, eu quero te dizer nessa noite que há espaço no perdão que ele lhe concede também.
Ah, pastor, você não me conhece, você não sabe a minha realidade, você não sabe por onde eu tenho andado. Realmente eu não sei, mas eu sei de um Deus que te conhece ainda no ventre da tua mãe, quando você ainda era substância informe. Ele conhecia todos os teus dias, nada é oculto ao Senhor. Ele te conhece. E se ele morre para garantir o perdão de pessoas como aquelas que o crucificaram, que o mataram, então certamente você encontrará na morte de Jesus Cristo o mesmo perdão de que tanto necessita. A ceia do Senhor, queridos, é especial, porque Jesus veio para o seu e o meu perdão, para que o seu e o meu pecado fossem perdoados para sempre. Mas passemos agora para a segunda declaração, a declaração de segurança. Dos versículos 39 a 43, Lucas aponta a ofensa que um dos criminosos lança contra Jesus. É interessante, porque lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, versículo 32, diz que ambos os criminosos juntaram a zombaria por um tempo. Contudo, em algum momento, um dos criminosos mudou de ideia. Marcos, ele procura registrar que no momento inicial, os dois criminosos, um que estava à direita e outro que estava à esquerda de Jesus, zombavam do Senhor Jesus. Mas Lucas revela que um deles muda. Um deles tem uma transformação. Nós não sabemos quando isso acontece. Talvez tenha sido porque ouviu Jesus orar pelos seus assassinos. Alguém que está ali na cruz morrendo e ora pedindo perdão pelos seus algozes, era alguma coisa impactante. Talvez tenha sido exatamente por isso, podendo ter sido também o instrumento que Deus usou para efetuar essa mudança. Mas seja em que momento a transformação no coração de um dos criminosos acontecesse, aquele homem pendurado ao lado de Jesus em terrível agonia, é maravilhosamente convertido. No versículo 40 de Lucas, você vê que ele repreendeu o seu companheiro de prisão, lembrando-o da ira de Deus, reconhecendo que eles estavam sendo justamente condenados pelos seus atos perversos. Diz assim: mas este homem não cometeu nenhum mal. E no versículo 42 ele faz um pedido: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. De alguma forma, queridos, este homem olha para a figura miserável pendurada ao seu lado. Aquela figura, aquele homem ferido, agonizando, rejeitado pelas multidões, rejeitado pelos religiosos, zombado pelas autoridades romanas, símbolo de vergonha e de derrota. Aquele homem olha para Jesus e com os olhos da fé, vê de fato, não um derrotado, mas um vencedor. Não alguém que simplesmente iria morrer, mas alguém que já venceu a morte. Ele olha para Jesus e vê o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não foi, queridos, uma barreira que o impediu de herdar a vida eterna. Sua condição o levou ao encontro pessoal com Cristo. É nesse momento que ele pede a Jesus que lembre-se dele quando tomar posse do seu reino, do qual este homem sabe que Cristo é o herdeiro. É um momento incrível de fé, de descoberta, como um dia também foi na nossa vida, um dia quando nós confessamos Cristo como Senhor e Salvador. Esse foi um momento de fé, porque nós não tínhamos nenhum conhecimento de Deus, até o momento em que o Espírito Santo tira as vendas dos nossos olhos, as escamas que estavam sobre a nossa visão, e passamos a olhar, a ver aquele que cuidou e cuida das nossas vidas. Queridos, nunca houve uma conversão de última hora como esta. Talvez você já tenha ouvido de conversões no leito da morte, de pessoas que confessaram a Cristo num momento excruciante de suas vidas. Mas nunca houve mais motivos para esperar que alguém rejeitasse Jesus do que este homem. Ele estava ao lado de Jesus, sofrendo, morrendo, padecendo. Mas naquele momento, ele ora, ele pede a Jesus.
ele não o rejeita, ele vê Jesus desprezado, e o mais rejeitado pelos homens, como disse Isaías. Mas ele vê Jesus ali pendurado no madeiro, e o reconhece como o verdadeiro rei, que estava entrando no seu reino. Nessa noite, amados, eu espero que a declaração de segurança lhe dê grande conforto. Assim, se você já se preocupou com um ente querido, que apesar de anos de oração por ele, ainda não chegou à fé em Jesus Cristo, quero lhe dizer nessa noite, nunca é tarde demais. Quantos pais não têm orado pelos filhos? Quantos filhos não têm orado pelos seus pais? Mas, queridos, enquanto há vida, ainda há esperança. Deus salvou aquele homem perverso em seus momentos finais de vida, para que você nunca duvide que Deus ainda pode alcançar e redimir o perdido, o pecador, o menos provável ao arrependimento, porque Ele é Deus. Mesmo o descrente mais convicto, mesmo o coração mais endurecido, Ele pode ser alcançado. E você que está aqui nessa noite, que ainda não confessou a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, ou você que está distante dos caminhos de Deus, você se deixou contaminar pelas coisas do mundo, achou que podia conquistar todas as coisas, e tudo que você tem conquistado é tão perecível. Eu quero te dizer nessa noite, que hoje é noite de salvação, hoje é noite de reconciliação. Agora veja a resposta de Jesus no versículo 43, ele diz assim: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Queridos, vamos pensar em cada palavra e expressão dessa declaração. Todas elas são tão preciosas que precisamos entendê-las. A primeira é, eu lhe garanto. E aqui o sentido literal é, amém. Eu te digo, isso não é brincadeira, é verdade. Esta, queridos, é uma promessa inatacável que Jesus dá, é Ele que garante, não é político que está dizendo, não é empresário que está afirmando, não é empregado que está declarando, é Jesus. E quando Ele diz, eu lhe garanto, a sua palavra não é perdida no vento, Ele promete, Ele cumpre. E a segunda palavra é hoje. Queridos, não é depois de um período intermediário, como é costume de alguns pensar. Não é depois do purgatório, onde você vai pagar a sua dívida restante, aonde você vai purgar os seus pecados, e assim você vai poder se aproximar mais de Deus. Não! Havendo arrependimento, há perdão hoje. A promessa de Deus para a sua vida é agora, não é amanhã. O que Deus deseja para você é o melhor, e isso é hoje, é imediato. O mais vil ofensor que verdadeiramente crê, naquele momento arrependido, recebe o perdão de Jesus, sem atrasos, sem hesitações, sem período de adiamento. A outra palavra é você. Queridos, a graça de Jesus não é imprecisa, Deus te conhece. Deus conhece a tua vida. Deus não está falando com a multidão, o Senhor está falando com você nesta noite. O bom pastor chama as suas ovelhas pelo nome. Ele diz, eu conheço as minhas ovelhas. Você é conhecido de Deus. Ele redime você através do seu amor maravilhoso. Não há nada que você faça que seja desconhecido de Deus. Deus sabe o teu viver, e Ele quer se relacionar individualmente com você. O trato é com você. Filho de peixe em peixinho não é. Aqui na salvação é pessoal, é individual, é cada um fazendo a sua decisão. É por isso que nós podemos dizer, com todas as letras, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Mas há outra palavra, outra expressão, estarás comigo. Essas duas palavras são o cerne de todo o Evangelho. Tudo mais que é precioso e verdadeiro em que os cristãos acreditam são notas de rodapé dessas duas palavras. Estarás comigo. Jesus está dizendo para você nessa noite, estarei sempre contigo até o fim dos tempos.
Nunca te deixarei, nem te abandonarei. No vocabulário de Paulo, essa expressão tem um sentido de estar em Cristo, unido a Ele por um vínculo que jamais será dissolvido e jamais poderá ser quebrado. Por isso que ele pode dizer: nada poderá te separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nada pode nos afastar de Cristo, porque Ele é Emanuel, Deus conosco, Ele está sempre conosco. E aí, essa última palavra dessa declaração é no paraíso. A palavra paraíso no original está relacionado a um lugar de segurança, de proteção, de intimidade, algo privado, cultivado com cuidado. É algo belo. E a beleza do paraíso, aquilo que torna o céu céu, é a presença de Jesus. Sem a presença de Jesus, sem a segurança de Jesus, sem a promessa de Jesus, sem a confiança em Jesus, queridos, nada disso teria valor. É por isso que aquela promessa de estar com Ele hoje no paraíso é tão significativa, de saber que um dia todos nós, que aqui estivermos e não formos arrebatados à volta de Cristo, e passarmos pela morte, ao momento que fecharmos os olhos desse mundo, o abriremos na presença do nosso Deus. Essa, queridos, é a promessa que o Senhor nos tem dado. E eu quero finalizar com a última declaração, a declaração de compromisso. É aqui que nós somos levados ao significado da cruz, porque o perdão é possível. Nós somos exemplo que fomos perdoados, porque podemos ter segurança também de que estaremos com Ele para sempre no paraíso. Essa é a nossa expectativa de uma segurança eterna. Mas Ele disse em alta voz nos últimos momentos da sua vida: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A sua vida, querido, não foi arrancada. Jesus não é uma vítima indefesa. Ele não é alguém submetido e impotentemente à violência dos outros. Pastor, mas ele foi condenado, ele foi julgado, ele foi morto. Na verdade, queridos, ele tinha poder para desbaratar e dissolver tudo o que estava acontecendo. Mas ele veio por um motivo a esse mundo, para se entregar na cruz. Queridos, lá em João capítulo 10, versos 17 a 18, Jesus diz: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Jesus declara com todas as letras que Ele deu a sua vida. Ele concluiu toda a obra que lhe foi confiada pelo Pai, para lidar com o nosso pecado e nos trazer reconciliação com Deus. Queridos, que grande exemplo isso é para nós, porque tantas as vezes nós iniciamos algo e não concluímos. Diante da primeira dificuldade, queremos pular fora. Queremos pular fora do casamento. Não aguento mais, não amo mais, não tem mais jeito, vou atrás de outro ou de outra. Pulamos fora dos desafios que recebemos na igreja. Não, é muito difícil, o povo é muito complicado, ó povo de dura cerviz, diria Moisés. Quantas vezes, queridos, nós simplesmente desistimos. E Jesus nos dá o exemplo de assumir o compromisso e honrar aquilo que recebeu do Pai. Está tudo feito, nada ficou pendente. E com alívio, alegria, consagração pessoal, final e pessoal, Jesus se entrega nas mãos do Pai. É o momento culminante do sacrifício. É por isso que quando ele faz essa declaração no versículo 45, que o véu do santuário rasgou-se ao meio. Lá no santuário existia um véu que separava o Santíssimo do Santo. E no Santíssimo lugar, no Santo dos Santos, aonde estava a Arca da Aliança, apenas o sumo sacerdote podia adentrar. E apenas uma vez ao ano ele podia fazer isso. E só podia entrar no Santo dos Santos com sacrifício de um animal, de um cordeiro. Naquele dia o véu foi rasgado, para dizer que não há mais separação, que agora nós podemos adentrar
o Santo dos Santos, ou seja, a presença de Deus, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi oferecido na cruz do Calvário para que você e eu tivéssemos acesso ao Pai. O caminho está aberto. É por isso que lá em Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20, o autor dessa carta diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. O véu foi rasgado. Hoje vamos fazer uso do pão e do vinho. E a palavra do Senhor diz que quando o Senhor estava com os seus discípulos, Ele toma o pão e o rasga, simbolizando o corpo que seria rasgado, o corpo que seria machucado, o corpo que seria zombado. E Ele estava fazendo isso para que todos nós tivéssemos acesso ao Pai. É por isso, queridos, que você pode ter certeza que quando Ele diz perdoado, essa é uma declaração de compromisso absoluto e inabalável. Como você pode ter certeza? Porque Ele entregou-se por você. Ele deu tudo para lhe redimir. Cada pecado seu, passado, presente, futuro, foi pago integralmente na oferta que Cristo fez na cruz do Calvário. E você nessa noite pode também receber a sua salvação, deleitar-se na salvação em Cristo Jesus. Ele foi crucificado por pecadores como você e como eu, para que nós pudéssemos um dia termos a certeza da vida eterna, de adentrar a presença do nosso Deus. Se você está aqui nessa noite e você ainda não confessou a Cristo como Senhor e Salvador, talvez você esteja com uma multidão que observa o que está a acontecer, acha até bonito ouvir os louvores, acha até interessante o movimento dos crentes, mas compromisso com Jesus, quem sabe amanhã, vamos deixar para depois. Ou quem sabe, você é como um dos religiosos, que conhece a Cristo, que já leu a Bíblia, que sabe muito bem acerca da história, mas vai que Jesus é apenas mais um grande líder, mais alguém que mostrou-se aí como a ser seguido por outros. Ou quem sabe, você é como uma das autoridades civis entre aqueles soldados romanos que zombavam de Jesus, que diziam que ele era uma autoridadezinha qualquer, não era um Trump da vida, né? Queridos, quantas vezes, amados, nós colocamos as nossas perspectivas como que superiores àquilo que Deus tem para nós, achando que nós vamos viver para sempre, como se nada disso fosse passageiro. Essa semana eu passei uma mensagem para a minha chefe lá na secretaria, dizendo assim: olha, eu não sei o que está acontecendo comigo. Foi eu completar 60 anos, a coluna virou em crise constante, o joelho está todo bichado, vivo puxando o joelho, e agora estou com esse problema aqui, né? Como é o nome? Diverticulite. Meu Deus do céu, o que é que acontece desse jeito, né? E ela começou a brincar e disse assim: é assim mesmo, a gente vai envelhecendo, vai perdendo a garantia, né? Queridos, tudo isso passa. Tudo isso passa. Não há como a gente querer ter uma máquina do tempo, né? Que é o querer voltar a alguns anos atrás, que a gente nem lembrava das dores. Precisamos entender, amados, que independentemente da nossa idade, nós não podemos zombar de Jesus como fizeram aqueles soldados. Nem tampouco podemos dar as costas a Jesus como fez aquele criminoso que dele zombava. Qual a tua decisão? Eu queria saber se entre nós, alguém que ainda não confessou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e você percebeu, diante dessas 3 declarações que Jesus trouxe aqui no Evangelho de Lucas, que essas declarações podem mudar a sua vida. Se há entre nós alguém que precisa de um encontro real com Jesus, eu queria orar por você. Eu queria orar por você. Se você está aqui nessa noite, você está afastado dos caminhos de Deus, você tem seguido por caminhos que não os caminhos do Senhor. Hoje também é noite de reconciliação. Há entre nós alguém que deseja confessar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Se você tem esse desejo, eu queria que você erguesse uma de suas mãos. Eu quero orar por você. Há entre nós alguém que deseja reconciliar-se com o Senhor? Essa é noite de salvação. Hoje é noite de ceia, é o momento em que nós
nos voltamos ao altar e olhamos para o sacrifício de Cristo, o seu amor, a sua misericórdia, o seu perdão. Mas é preciso entender, queridos, que sem arrependimento não há salvação, não há reconciliação. Sem arrependimento só há condenação.